Prontinho, estamos gravando. E vamos lá então. Então, eu vou pegar a primeira parte aqui da unidade 2. Vai ser o 2.1, 2.2 e o 2.3 que a gente vai trabalhar hoje, que é a revisão de literatura, recursos e técnicas em pesquisas qualitativas e quantitativas e instrumentos, que é observação, entrevista, questionário, diálogo, discussão em grupo, consultas, documentos, etc. E aí o Claudemir depois vai trabalhar com vocês no o 2.4 e o ponto 5, que são as técnicas de análise e tratamento dos dados e o uso de softwares e IAs, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui um slide com vocês, gente, conversar. Vamos fazer aquela mesma dinâmica, tá? Vou passando os slides, a gente vou apresentando. Quem tiver dúvida, comentários, só chamar, tá bom? Vamos lá. Então, pesquisa científica, uma visão geral essencial. Nessa apresentação, exploraremos os elementos fundamentais da pesquisa científica, destacando a importância da revisão bibliográfica, métodos utilizados e os diversos instrumentos de coleta de dados. Compreender esses aspectos é essencial para concluir estudos rigorosos e relevantes. Nosso objetivo é fornecer conceitos claros, explicações detalhadas e exemplos que facilitam a aplicação prática de técnicas científicas no processo de investigação. Então, vamos começar. A revisão da literatura. O conceito e a importância. A definição dessa revisão. Revisão crítica e sistemática de publicações acadêmicas relevantes ao tema do estudo. Visa fundamentar, teoricamente, a pesquisa. Objetivos: identificar lacunas no conhecimento existente, construir referencial teórico consistente e evitar duplicidade e plágio. A importância: garante uma base sólida para o desenvolvimento da pesquisa, contextualizando o problema e justificando a investigação. Então, aqui é para você conhecer o seu processo de pesquisa. Só um pouquinho, autorizar uma entrada. Boa noite, Sandra. Aqui é para você conhecer onde você está pesquisando. Ai, meu Deus, mais um. Oi. Deu certo, Sandra? Deu. Ok. Agora deu certo. Beleza. Boa noite, professora. Tá joia. Então, aqui é para você conhecer essa área que você está pesquisando. Então, você vai fazer um levantamento de tudo, né, que for possível de você descobrir, né, o que pesquisaram, o que já fizeram sobre essa área que você está pesquisando, e aí você vai tentar identificar se já fizeram exatamente o que você fez ou o que fizeram sobre isso, que espaços aí, né, quais são as lacunas que existem nisso que você pesquisa. Com essa pesquisa você consegue constituir um referencial teórico maior, né, que você, além dos teóricos que você entrou no curso, já projetados ali no seu trabalho, com essa pesquisa, com esse levantamento bibliográfico, você consegue identificar outros teóricos, até alguns mais precisos para o que você precisa do que aqueles que você mesmo já apontou no seu projeto. Então, com esses trabalhos dos outros, você consegue identificar alguns outros teóricos. E é importante também a gente fazer esse tipo de levantamento de bibliográfico, de literatura, porque aí você evita fazer a mesma coisa que outra pessoa já fez. Vai que você está pesquisando uma coisa justamente igualzinha que o outro já fez. Né? Então, para não ter essa duplicidade e essa questão de fazer igual, né? Então você já faz esse levantamento para isso. E a importância é que você vai conseguir desenvolver a tua pesquisa, você vai conseguir contextualizar as questões do seu projeto, né, do seu problema, você justifica por que está pesquisando isso,
porque tem todo um universo desse teu tema, né? Mas existe ali uma lacuna, existe ali ainda alguma dúvida, alguma coisa a ser sanada, e aí a tua pesquisa vai de encontro a isso. A revisão da literatura, tipos e estratégias. O tipos, narrativa, é uma abordagem descritiva e ampla, então você vai ler e relatar o que você encontrou, né? Ela vai narrar, você narra tudo que foi encontrado ali. A sistemática, coleta e análise criteriosa, ela aí vai fazer ainda um estudo sobre esse levantamento bibliográfico, catalográfico, pode fazer planilhas, listagens, né, de tudo que foi encontrado aí, você ainda faz uma análise desse material. E a meta-análise, a combinação estatística de estudos. Então, você faz uma narrativa e ainda faz a tabulação aí desses dados, e aí depois ainda analisa isso. Tá, ok? Então, existem esses 3 tipos de revisão literária, revisão da literatura. E as estratégias de busca. Então, mas onde que eu encontro, né? Todas essas publicações, todos esses textos sobre essa área que eu pesquiso. Então, você usa palavras-chave específicas, você vai procurar as palavras-chave, as mais importantes, as que se destacam no seu tema, e aí você pesquisa a partir delas. Você vai para bases de dados importantes, como Cielo, Google Acadêmico, e tantos outros bancos de publicações, e aí você usa os filtros por data e relevância. Também se você vai fazer uma limitação para a sua pesquisa, né? Nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, a questão da relevância, os que foram mais comentados, os que foram mais citados, aí você consegue fazer esse filtro também, tá ok? E o exemplo, aqui ele colocou como uma pesquisa sobre o impacto da Covid-19 na educação. Então, você pesquisa isso e aí vai aparecendo tudo que você precisa saber. Mas aí você pode colocar o seu tema, entendeu? Uma parte desse teu tema, e aí você vai pesquisando e fazendo esse levantamento de material. Por aqui, tudo bem? Ok. Seguimos. Recursos e técnicas em pesquisas qualitativas. Definição. Pesquisa exploratória que busca entender significados, experiências e contextos variados, valorizando a profundidade. Então, eu trouxe agora mais específico a questão da qualitativa, porque é o que a maioria vai pesquisar, é o que vai usar, né, como técnica. Então, a gente precisa entender como trabalhar melhor essa questão da qualitativa. Os recursos. Existem alguns softwares bem interessantes que te auxiliam nisso. Pelos que eu encontrei, não tem os gratuitos. Se vocês até souberem de algum gratuito, pode compartilhar aqui com a gente. Esses 2 que eu trouxe aqui, que são os recursos, softwares especializados, como o NVivo e o Atlas-T. Eles auxiliam na organização e análise dos dados qualitativos. Eles dão uma ideia aí, para você não ficar aquela análise solitária. Deixa eu permitir a Maria aqui. Boa noite, Maria. Bem-vinda. Boa noite. Então, para você não fazer aquela pesquisa sua solitária, será que eu estou pesquisando certo? Será que essa minha análise faz sentido? Então, ele te dá essa base, mas também não é obrigatório, tá? Vocês conseguem desenvolver as suas técnicas de análise aí tranquilamente sem esses softwares, como foram feitos até tempos atrás que não existiam essas ferramentas, tá bom? Não tem problema nenhum. E se você quiser usar desses softwares aí também, fiquem à vontade. Tranquilo. E as técnicas, que nós temos as 2 primeiras bem conhecidas, análise de conteúdo, que a gente teve dificuldade de lembrar, né, na aula passada. Eu coloquei lá na página, né, lá no Profei, lá no Profei, no link da nossa aula anterior, né, o livro da Bardin. Tem análise do discurso, que o pessoal de letras, que é mais
Pode ficar um pouco mais à vontade, né, com a análise do discurso, que alguns cursos trabalham essa disciplina durante a graduação, e o Growth Theory, que ele é uma técnica em que te auxilia a desenvolver a sua própria técnica. Ela te dá base para você, a partir do levantamento de dados, organizar a sua própria técnica. Então, é um recurso interessante para quem não está se identificando aí com a análise do conteúdo, nem com a análise do discurso. Eu acho que é válido você anotar aí no seu caderninho, no seu bloquinho de notas, esse nome aqui, tá? E pesquisar mais sobre ele. Tem bastante material na internet que explica como é que funciona, ok? E aí, talvez possa te auxiliar, certo? Até deixa anotado também, vai que daqui a pouquinho, quando você crescer, você vai fazer o doutorado, e aí você pode usar também. É uma ideia, tá bom? Pesquisem aí quem não consegue se encontrar na análise do conteúdo ou análise do discurso. Normalmente, a mais usada na questão de qualitativas é a análise do conteúdo, tá? O pessoal de letras que costuma também utilizar a análise do discurso. Ok? Seguimos. Dúvidas, comentários, só falar. Ah, o slide deu uma travada. Esse ficou pequenininho, né? Recursos e técnicas em pesquisas quali-quantitativas. Isso aqui é o que a Lu perguntou lá na aula passada, né, Lu? Se podia fazer os dois juntos. Pode, olha só. Combina dados qualitativos e quantitativos para oferecer uma visão mais abrangente do fenômeno estudado. Recursos: integração de bases de dados e softwares para cruzar análises numéricas e narrativas. Técnicas: triangulação metodológica, sequencial exploratória e sequencial explanatória. Então, você consegue juntar o quantitativo e o qualitativo, e aí você pode fazer essa análise dessas três formas. A triangulação metodológica, que aí você vai usar aí toda a sua pesquisa bibliográfica, os seus dados qualitativos, seus dados quantitativos, e aí tentar encontrar a solução aí de análise para os seus dados, tá? Mas tudo isso aí tem uma metodologia, tem uma explicação, tá bom? Eu estou aqui indicando os caminhos, e aí vocês vão anotando para depois vocês verem qual que é o melhor que se encaixa no projeto, porque como eu não conheço todos os projetos, são 20 e poucos projetos, né? E não tem como a gente fazer uma análise individual aqui para cada um. Então, você veja aqui os nomes, anotem, eu vou colocar esse material também lá no próximo link lá, e aí você vai pesquisando cada um para ver qual que se encaixa melhor com a sua pesquisa, tá certo? E lembrando que não é todo mundo que precisa usar o quali quantitativo, tá? Tem muitos trabalhos que o qualitativo é suficiente para atender, ok? Instrumentos de pesquisa. Observação, definição e tipos. Tem o participante e o não participante, estruturada e não estruturada, a coleta de dados pela percepção direta, fundamental para captar comportamentos e ambientes. Vantagens e desvantagens. Vantagens: riqueza de dados e contexto. Desvantagens: subjetividades e vieses possíveis. Exemplo: observação do comportamento de crianças em parque infantil para estudo do desenvolvimento social. Então, você pode participar daquele momento ou não, só ficar observando. Ela pode ser estruturada, que aí você vai ter um roteiro de observação específica, preciso observar tal coisa, ou não estruturadas, chego aqui e vejo o que acontece, tá? E aí, ela te dá essa vantagem que você vai ter todos os momentos, né? Todos os acontecimentos ali, você tem um contexto
de como chegaram, de como estão, né, de todas a questão do ambiente, dos envolvidos, tudo. E a desvantagem é a subjetividade. Então, você vai ver todos os seus dados e aí, né, você vai tentar identificar aí o que você precisa descobrir ou desenvolver na sua pesquisa, tá? E vieses possíveis é que pode te dar pode ampliar a tua visão em relação ao que você está pesquisando, e aí você vai procurando um caminho, e ali acaba a realidade, o dia a dia, a vivência daquele momento, pode te dar outros caminhos. E aí cabe ao pesquisador focar naquele caminho que ele veio, específico, ou acabar considerando esses outros caminhos. Então, essa é também uma desvantagem da observação. Ela é muito ampla, mas, da mesma forma que ela é muito ampla, que ela te dá essa desvantagem de vários olhares, né? Pode ser considerado desvantagem, mas também pode virar acabando sendo um resultado bom para o seu trabalho, né? Que algumas coisas que você não tinha pensado existem ali e você notou, né? Então, vai para as vantagens que são a riqueza de dados, ok? Então, a observação, ela é interessante, ela te dá esse leque maior aí na pesquisa. Instrumentos de pesquisa, entrevista. A definição: conversa com o objetivo de coletar informações aprofundadas e perspectivas pessoais dos entrevistados. Tipo, estruturada, semi-estruturada e não estruturada. Exemplos e roteiros. Entrevistas com líderes comunitários sobre saneamento básico, com roteiro focado em questões sociais e ambientais. Então, vamos lá. A entrevista ela é muito utilizada na qualitativa, que é você tentar descobrir aí, né, todas as questões, informações dos envolvidos. Então, é sentar mesmo lá com a sua folhinha ou com o seu computador e fazer essas questões mesmo. A estruturada, você tem todas as suas questões e ali tem algumas questões em que já encaminham algumas respostas e as pessoas vão aí escolhendo os seus itens de respostas. A semi-estruturada é que algumas questões são abertas para o entrevistado responder da forma que ele desejar, e a não estruturada, que é aí uma conversa mais livre, né, que aí você vai de acordo com o caminhar da conversa. E aí você vai fazendo a sua entrevista conforme vai desenvolvendo essa conversa, essa entrevista. Ok? E aí o legal é você definir o seu roteiro, porque você vai ter que manter, né, o seu objetivo, você tem que, nessa entrevista, a gente não sabe como é que é o seu acesso ao entrevistado, se você pode voltar para esse momento de entrevista, então é interessante que você organize o seu roteiro para que naquele momento você consiga suprir o máximo possível da sua pesquisa. Você possa aproveitar o máximo possível deste momento da entrevista. A gente não sabe se você tem acesso novamente, se a pessoa estará disposta novamente a responder às suas questões. Ok? Ih, que pessoal quietinho, gente. Instrumentos de pesquisa, questionário. Alguém chamou? Escutei um barulhinho diferente. Oi, Shirley, pode falar. Oi, professora. Oi. Voltando aí nas entrevistas estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas, no caso, eu posso, através dessa entrevista, antes mesmo de eu fazer a entrevista, elaborar um roteiro em cima do que eu preciso de dados na minha coleta e assim, com perguntas e respostas diretas, gravações, ou essa questão aí de gravação ou não entra dentro aí, entra em instrumentos? Tá. Você tem que organizar sim a sua entrevista antes do momento, tá? Um ponto interessante, gente, que a gente fica muito afoito para fazer essas entrevistas e acaba atropelando as coisas. Já respondo tudo, tá, Shirley? E acaba atropelando e não estudando o conteúdo necessário antes de fazer a entrevista.
E aí, se você não estuda a sua teoria antes, e vai para a entrevista, você acaba fazendo perguntas que depois do momento que você fez o teu estudo teórico, você acaba se perdendo e vendo que não tinha coisa ali que não precisava perguntar, tinha coisas que não atende exatamente o que você precisa. Então, o primeiro passo, antes que para quem vai fazer a entrevista, é estudar, é a teoria. Aí, depois da teoria, você elabora o seu questionário com base de tudo que você precisa saber desse entrevistado para você analisar e continuar a sua pesquisa. Então, sim, Shirley, você precisa organizar todo o seu questionário, toda a sua entrevista antes de ir, tá? E com tudo prontinho. Você escolhe o tipo da pergunta que você quer. Você pode fazer uma pergunta em que ele responda apenas sim ou não, ou uma pergunta fechada, você acredita que isso vale, ou você acha que isso não vale, pode ser assim, ou você pode deixar aberta para ele explanar, ok? O que você considera sobre tal coisa, tal, também é válido. Você tem que colocar perguntas em que você consiga levantar os seus dados para alcançar a sua pesquisa, entendeu? Agora, ela pode ser o papel, você perguntando, a pessoa respondendo e você anotando. Você pode entregar o papel para a pessoa responder. Ela pode ser gravada. Ela pode ser um formulário do Google. Você envia para a pessoa responde. Ela pode ser da forma que você quiser, tá ok? E aí, só que o formato da sua pesquisa é interessante, ela já está também lá no seu projeto antes de passar na comissão de ética, tá? É interessante você apontar como você pretende fazer a tua entrevista. Não precisa ter a entrevista lá pronta para o comitê ver, não precisa, mas precisa já apontar mais ou menos como é que ela vai acontecer, tá bom? E assim, só retomando aí, eu não entendi muito bem sobre no caso, o significado de estruturada, semi-estruturada e não estruturada. No caso, essa estruturada seria já eu dando opções de resposta? Isso. É tipo Entendi. aquelas marque o X, entendeu? Ah, sim. E a semi-estruturada eu posso variar entre deixar livre. Isso, tem a pergunta que ele só marca o xizinho e tem uma pergunta que ele vai escrever, vai responder do jeito dele. E a não estruturada são só perguntas que ele responde da forma dele. Ah, sim, tranquilo, professora. Obrigada. Nada. Ok, pessoal, tudo bem? Ok, seguimos. O questionário. Definições e tipos: aberto, fechado e misto. Metodologia para coleta padronizada de dados, facilitando análise estatística e comparativa. Exemplo e mensuração: pesquisa sobre hábitos alimentares de adolescentes, utilizando escalas de Likert para medir frequências e atitudes. Tá, o questionário ele é muito próximo à entrevista. A entrevista ela te dá aquele caráter em que você está com a pessoa, certo? Você está entrevistando alguém. Então é um momento que você com outra pessoa, você com outras pessoas fazendo essa entrevista. O questionário normalmente você entrega para a pessoa, né? Quase o exemplo que eu já dei mesmo da entrevista. Você entrega este questionário e ela responde ali, aponta as suas respostas, as suas questões. Tá ok? Da mesma forma, aberto, fechado e misto. Você deixando a pessoa responder da maneira que ela quer. O fechado é você colocando as opções e ela lhe indica qual é a resposta. E o misto, colocando esses dois tipos de questões. Tá bom? Entrevista e questionário é muito próximo, é muito parecido. Outros métodos que a gente tem aqui. Então, nós temos o diálogo, discussão aberta para gerar insights e novas ideias sobre o tema. Esse diálogo, ele pode acontecer tanto individualmente como para o grupo, que vai também para discussão em grupo, interação entre participantes para explorar múltiplas perspectivas. Então, o diálogo e a discussão são conversas que parecem informais, mas é tudo direcionado para a sua pesquisa. Se você tiver autorização dos participantes, você pode gravar, ok? Para levantar esses dados. O legal desse diálogo
ou da discussão em grupo, é que fica um momento mais à vontade, certo? E aí fica mais, talvez a pessoa fica mais aberta a responder as suas questões, uma conversa assim informal, do que agora vamos responder uma entrevista. Que quando você vai falar que vai entrevistar, que você vai responder um questionário, a pessoa começa a pensar a sua resposta, entendeu? E aí quando você tem um diálogo, algo mais informal, a pessoa fica mais solta, mais descontraída. E aí talvez não pense tanto na sua resposta e acaba saindo uma resposta mais verdadeira, mais real, mais próxima à vivência, certo? Então, é interessante também, talvez quem pensa na entrevista e no questionário, também usar esses métodos, que aí você vai também poder aproximar aí os seus dados para tentar a diminuir aquela subjetividade. Lembra que tinha lá no qualitativo lá? Então, você tenta tirar um pouco, você consegue um pouco mais de dados para aproximar aí, para conseguir chegar a um resultado mais fiel, ok? Consulta a documentos e análise documental, também é bem próximo. A consulta a documentos, análise de registros existentes, como prontuários, atas, para dados secundários. Aqui você vai usar os seus documentos, por exemplo, os documentos da escola, os diários, os relatórios dos professores, informativos, são esses documentos, né, que existem em todo o processo, a questão de laudos também, todas essas questões, né, atestados médicos, então toda essa análise de documentos. E análise documental, levantamento estruturado de dados provenientes. Então ali você faz a consulta e depois você faz essa análise desses dados, tá bom? Então, além, não é aquela pesquisa bibliográfica, não confundam, tá bom? A pesquisa bibliográfica são livros, são teóricos, falando a teoria sobre tal assunto. E a consulta e análise documental são de documentos que vão te dar suporte para a tua pesquisa. Laudos, diários, planejamento, relatórios, são esses documentos produzidos em relação ao caso que você está pesquisando. Certo? E conclusão. Integrando métodos e instrumentos. Síntese dos pontos-chave. Entender a revisão da literatura, métodos e instrumentos é crucial para um estudo eficaz e sólido. Escolha adequada. Selecionar métodos compatíveis com objetivos e contexto da pesquisa maximiza resultados e validades. E próximos passos e ética. Planejar a execução detalhada e considerar aspectos éticos garantem a qualidade e responsabilidade científica. Aqui é bem interessante a gente parar e conversar sobre. Vou até parar aqui. Parar a partida. Apresentação. Já é o último slide e agora a gente vai abrir uma conversa. O que é interessante aqui. A gente fica um pouco ansioso, talvez, vamos falar assim, vamos usar essa palavra ansioso, para identificar o resultado da nossa pesquisa. E aí a gente quer forçar a encontrar o que a gente espera, o que a gente acredita ser verdade na nossa pesquisa. E aí, não vou falar forçar a barra, né? Forçar o resultado. Mas tudo que algumas coisas você escuta, algumas coisas você vê, e aí você quer direcionar àquela hipótese que você tinha no seu projeto. E aí acaba você se afastando da verdade, se afastando do que de fato é. Então aí entra a questão da ética. Então, é um olhar frio agora, como pesquisadores, tá? E aí é levantamento de dados, é observação, é entrevista, é análise, e aí aceitar o dado que aparece, entendeu? Porque, mas professor, eu fiz tal hipótese no meu projeto e não é isso que eu imaginava. Não tem problema algum, isso é ciência, entendeu? Você deixa claro que a sua hipótese não é como era, né? Não é real, e aí então é tal fato, é tal coisa. E aí você relata, entendeu? Essa hipótese não é fato, e então você responde esse teu problema com uma outra questão,
certo? Então, você não precisa ficar preocupado em encontrar os dados que confirmem o que você falou porque você escreveu no seu projeto, de forma alguma. Você vai levantar os seus dados e analisá-los para tentar encontrar aí a verdade, o fato como ele é, tá? E aí, independente de concordar com a sua hipótese, não tem problema algum. É só falar que a hipótese não é real e que de fato é tal resultado. Entendeu? O importante é você trabalhar com o fato, com o que é real, o que é verdade. E aí, perguntas, dúvidas, comentários, exemplos do próprio projeto? Eu sei que também pode ficar um pouco obscuro agora, porque vocês não começaram a pesquisa, algumas pessoas ainda leram um pouco sobre o seu tema, né? E aí dá aquele medo, aquela ansiedade, meu Deus, o que eu faço, né? Que método usar, o que vai encaixar direito, e se eu escolher um errado e nada. Ó, o mundo da pesquisa é assim, ele é aberto, já te dou a palavra, Ivanusa. E aí você, claro que você está projetando, né, o seu trabalho, você está com o seu orientador aí, e no caminho você pode notar que aquilo ali não está atendendo o que você precisa. Então, reajustar a rota, entendeu? Reajusta a rota, conversa com o orientador, se reorganiza e continua a pesquisa. Ivanusa, fica à vontade. Em relação aos questionários, professora, tem algum material que ajude a gente pensar o que eu vou perguntar ou depende muito da minha pesquisa? Eu que vou escolher as perguntas que vou fazer, se, né, que nem você falou, pode ser aberto, né, estruturado, né? Então, o primeiro passo é você conhecer a tua teoria. Então, você tem que ler bastante sobre o que você vai pesquisar, tá? Se é questões de alunos, questões especiais, então estude bastante essa questão. É TA? Então, estude o que você precisa saber desse TA. É prática de ensino para esse aluno? Leia também bastante essa questão da prática de ensino. Você vai fazer aquela tua levantamento bibliográfico, que a gente viu ali, a revisão da literatura. Você vai ver pesquisas que são do mesmo nível, pesquisas nessa mesma área. E aí, lá, se você for ler dissertações, se você for ler teses de mestrado, lá mesmo vão ter entrevistas, vão ter questionários, e ali já vai te dando o caminho, entendeu? Por isso é interessante fazer essa revisão, esse levantamento, que aí, com esse contato, com isso que as pessoas já trabalharam, já pesquisaram com a teoria, e aí você vai olhar o seu problema, você vai ler a sua hipótese, você vai falar, eu preciso saber se as pessoas fazem isso, se as pessoas já conhecem isso. Aí, a partir do que você vai identificando o que você precisa saber, você vai formulando o seu questionário, certo? Uma dica, antes de fechar o questionário, senta com o orientador, certo? Senta com ele, vê se está belezinha, se aquilo ali vai conseguir atender a tua pesquisa, tá? Respondi, Ivanusa? Aí eu gostei da ideia que você falou para pegar o nosso tema e jogar lá, né? Que aí aparecem as pesquisas bem, né? Isso vai ajudar bastante, tanto para você identificar mais teóricos e para você conseguir identificar a sua metodologia, né? Sim, estava com muita dúvida em questão do meu projeto, que eu estava focando muito no aluno, mas aí a minha orientadora já falou que como a minha de pesquisa é A3, né, que é a formação de professores, não teria que... O meu objeto não é o aluno. Isso, os professores, eu ainda estava meio com essa dúvida ainda. Uhum. Mas aí tá ótimo, já tô começando a se achar. Se achar. Joia, que bom, Ivanusa, que bom. Naeli? Professora, boa noite. Oi. Em relação à atividade, a segunda atividade, né? Porque, assim, a minha primeira atividade eu respondi com o projeto que eu passei no mestrado, porque o meu projeto mudou. Uhum. E, assim, agora eu ainda estou em revisão bibliográfica junto com o professor, não tem nada definido. Mas eu fui ler o exercício e é para enviar até o dia 1º. Uhum. Então, eu vou responder esse questionário com o projeto inicial?
Aí tu vai ter que responder com o que você tem em mãos, né? Se vocês não fecharem ainda a tempo, faça com o teu inicial. Entendeu? Que é só a atividade da disciplina, tá? Se tiver não tem problema. Não tem problema algum. Se você tiver tempo de fechar primeiro o seu projeto, melhor responder com o novo. Mas se não der tempo, não tem problema, pode fazer com o anterior. É só um exercício, tá? Tá, ok. Mesma situação minha, essa. Oi, Heloísa, tá na mesma situação? Mudou um monte de coisa, objetivo geral. Isso muda, gente, isso é normal. Então, façam assim, se der tempo antes do envio da atividade, faça do projeto novo, depois de ajustado. Se não der tempo, não tem problema, preencha com o antigo, tá? Isso é só um exercício para vocês identificarem os dados, tá bom? Não sofram. O importante é a pesquisa de vocês lá para frente. Mais perguntas? Muito assustada, muita coisa. Não imaginei que fosse isso. Sim, Vanusa. Aprendizada, muita coisa para a gente ver em pouco tempo, né, professora? Mas, assim, essas aulas são maravilhosas, porque, assim, abre, né? Que bom. Né, Que bom que ajuda. Então, na aula presencial, a professora, que estava lá, acho que pode ter observado, ela falou assim, vocês queriam isso, vocês pediram por isso, agora vocês estão aqui. Não é bem assim, viu? É um choque de realidade, tá? Eu sei como é que é. O sonho da gente é entrar no mestrado, né, gente? É seguir a vida acadêmica, tudo. Mas dá esse choque mesmo, ainda mais no começo, parece que o professor está tudo falando grego, orientador falando grego, e é estranho mesmo. E aí esse universo todo da pesquisa científica, né, gente? É um universo que a gente não está acostumado. E, sinceramente, agora no começo é difícil mesmo, você só vai entender esse negócio, só vai fazer sentido a hora que você estiver fazendo. A hora que você estiver fazendo a tua pesquisa, desenvolvendo, aí, então por isso que era para fazer assim, tal, entendeu? O negócio vai indo, tá? E não é fácil, eu não vou ficar iludindo vocês aqui, não. Não é fácil mesmo, dá trabalho, tá? Uma dica que eu dou para vocês têm 2 anos para fazer um mestrado. Esse primeiro ano são as disciplinas ocupam bastante o tempo de vocês ficam ansiosos para começar a pesquisa, mas tem que fazer trabalho tal, atividade tal, tem que parar à noite para assistir a aula, então acaba te atropelando um pouco. Então se organizem para o final desse ano, para o começo do ano que vem, para o ano que vem, vocês pegarem com tudo na pesquisa, tá? Em janeiro, aqui todo mundo é da educação, então as nossas férias são em janeiro, né? Então é sofrido, mas pensem em focar as férias para a pesquisa, para a escrita já da dissertação. Pensem aí em janeiro já para isso. Final de dezembro, começou a entrar as férias aí, foi para janeiro, foca. Avisa a família. Querida família, férias de 2026 eu vou focar no mestrado. Pense que em 2027 você vai estar ganhando um pouquinho mais com a titulação do mestrado, aí você capricha nas férias. Entendeu? Então, de vez em quando, a gente vai ter que dar uma focada aí para conseguir isso, entendeu? Porque senão atropela, e aí o tempo não dá, e aí a gente só assusta, e aí só sofre, e não consegue terminar nem a tempo o trabalho, tá bom? Então, pensem agora, 2025, 2026, eu sou mestrado. E acaba, tá? Existe vida pós-mestrado, e aí não quero nunca mais fazer esse tipo de coisa, e daqui a pouco você tá doidinho para entrar no doutorado, e aí você vai passar 4 anos assim, louco, e depois acaba também, existe vida pós-doutorado, tá bom? Então tudo passa, e tudo surte um efeito, você vai colher frutos aí muito bons depois do seu mestrado, tá? Isso é garantido. Fabiana. A minha dúvida, quando eu fui conversar com a orientadora, ela perguntou por que eu tinha escolhido Bardin. E eu falei assim, professora, eu sei pouco sobre Bardin, só que tudo que eu ia pesquisar tinha Bardin. Então eu queria passar. Eu queria passar, professora. Meu objetivo é esse. Então, como que eu fiz várias pesquisas para entrar, fiz até cursinho para entrar no mestrado. Eita! E assim, e como que eu estava focada no mestrado acadêmico, não era o profissional, mas Deus abriu porta para o profissional, então, e estou muito feliz. Bom. E aí, ela falou para mim assim, que eu tinha que trocar essa análise de conteúdo, e eu estava olhando ali,
e não está casando, porque assim, eu não sei por quê. Ela falou para mim que eu tinha que, por causa futuramente, quando fosse fazer, como que ela falou, quando eu ia defender, poderia ter uma incoerência. Só que aí ela não me explicou por quê. E eu fiquei muito com dúvida. Aí eu tirei Bardan, né? Porque eu já quero submeter para o comitê de ética semana que vem, se Deus abençoar. E coloquei Gil, porque a gente está estudando Gil. Aí, assim, pelo menos eu estou no conteúdo da disciplina. Se caso me perguntar, assim, não, eu aprendi, aí eu vou no dia lá que eu for defender, eu falo, não, porque quando foi ofertada uma disciplina de metodologia e nós estudamos Gil e abordava com minha metodologia. Uhum. Aí, por que ela falou sobre Bardan? Por que tem esse negócio de Bardan, Gil e outras metodologias? Você poderia me dar um embasamento, assim? Vamos lá. Vamos lá. Bardan é análise de conteúdo. O Gil, ele vai mais para uma questão geral de análise. Assim, são metodologias que não existe uma boa e uma ruim, não tem isso. O que vai depender da metodologia é o que você quer desenvolver no seu projeto, é o que encaixa melhor no seu projeto, entendeu? Então, eu não conheço o seu projeto, eu não sei o que você quer fazer, e não sei qual é a relação da orientadora com a Bardan, certo? Então, você vai ter que ver o que você precisa identificar nesse teu projeto e ver qual metodologia alcança melhor a tua questão aí, tá bom? A análise de conteúdos da Bardan é o seguinte, você vai lá ler o seu conteúdo e aí você vai identificar categorias e aí ao analisar as categorias você vai identificar o teu resultado, entendeu? Por isso que as pessoas usam tanto ela na qualitativa, porque você vai encontrar pontos dentro da sua pesquisa, da sua entrevista, pontos dentro da sua observação, e ali você vai identificando categorias. E nessas categorias, você vai comparando quais tem mais, quais tem menos, e aí você vai fazer a tua análise a partir disso, certo? O Gil, ele te dá uma análise mais geral para fazer a tua análise. Você vai levantar os seus pontos, e a partir dos seus pontos você já faz a análise, sem a comparação de categorias, certo? Então, você vai ver qual que encaixa melhor com a tua pesquisa. Eu acho interessante você seguir a orientação do teu orientador. Por quê? É interessante isso. Porque ele que vai te orientar. Então, se você pega uma análise que ele não concorda, e aí você vai já travar o andamento do teu trabalho. Entendeu? Se o teu orientador, tua orientadora, acredita que Gil atende melhor, vai por eles, entendeu? E aí vocês vão organizando o seu projeto aí para fazer o andamento do seu trabalho, certo? Tem orientador que não dá pitaco na metodologia. O aluno fica livre para trabalhar. Então, ele vai trabalhar com o que ele encontra, fique mais confortável, tá? Mas dá uma olhadinha no Ground Theory, vou pôr o nome dele aqui, que é o que estava nos slides. Dá uma lida, hoje à noite, amanhã, dá uma olhada nessa teoria aqui, de metodologia. Professora, eu pensei assim, quando eu fui fazer o curso, falava que a gente tinha, não discutir com o orientador, e eu não vou discutir. Ela quer Gil, coloco o Gil, se ela quiser outra pessoa, coloco. Eu quero é paz. Eu quero a paz. Pegue o Gil, leia Gil. Já estou lendo, professora. E aí, a questão também... Gil. E ela tem um embasamento muito, que ela já é orientadora há muito tempo de outras pesquisas, né? Então, ela está em outra temática até. Então, ela já me escolheu, não pediu para me tirar a minha temática, ela me abraçou, e o que ela pedir, eu vou fazer. Até se subir no telhado, ela ficar feliz, eu vou fazer. Então, pronto. Agora, então, procure trabalhos que utilizaram Gil. E aí você vai ver como foi desenvolvida a metodologia, como foi feita a análise, entendeu? Que aí vai te esclarecer como trabalhar Gil. Fica muito mais fácil. Leia Gil e procure trabalhos com Gil. Tá? Certo, professora. Obrigada. Vamos ver aqui no chat que tem um monte de pergunta.
Tem muita diferença o método de Bardan 2011 para 2016? Não. Só deram aquela ajustadinha na edição, entendeu? Mas análise de conteúdo é análise de conteúdo. É a Alice, né? Alice, vá também para trabalhos que usaram a análise do conteúdo, tá, gente? Orientação que eu dei para a Fabiana, quanto para a Alice aqui. Procurem trabalhos que foram feitos com essa metodologia que vocês querem usar. E vejam como as pessoas fizeram. Isso esclarece muito, 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 muito. Deixa muito claro quais foram as ferramentas, os instrumentos, como eles fizeram a análise, como eles escreveram, como eles organizaram a pesquisa, tá? Pesquisa em dissertação de mestrado, pesquisa e tese de doutorado, isso vocês encontram no Google Acadêmico, vocês encontram nas próprias universidades, vocês encontram isso também nos repositórios, tá? O repositório da UEM, ele é bem organizadinho, da Universidade Estadual de Maringá, UEM, pode entrar lá, no PPE, Programa de Pós-Graduação da Educação, entra lá, que lá é bem organizado e lá a metodologia é sempre muito clara das pesquisas. Então, olhem lá as dissertações de mestrado e as teses de doutorado da UEM, super indico, tá? Maria do Socorro escreveu aqui antes. Professora, com relação ao desenho no projeto, desfecho primário e desfecho secundário. Menina, onde é que você achou esse negócio de desenho de projeto? Você consegue falar aí para você me explicar o que você está perguntando? Para que esse desenho? Professora, boa noite. Não, é porque no meu projeto, com a professora, ela colocou para a gente apresentar o CEP, o desfecho primário, desfecho secundário, tem o desenho também, né? Então, se você puder falar alguma coisa com relação a isso. Ela está pedindo para você fazer isso? É isso? Não, tem no meu projeto. No projeto lá tem o desenho, o modelo, né, que é para o CEP. O modelo do projeto? Sim. Ah, tá. Eita, peraí, deixa eu ver. Renato, você tem alguma coisa para falar sobre isso? Tenho. O desenho que falou lá no dia é o resumo do projeto. O que eu vou fazer no meu projeto? É o resumo. Aí depois, na descrição, que eu vou falar tudo que eu vou fazer no meu projeto. Mas o desenho é o resumo do projeto. É contando tudo que tem lá. Isso, exatamente. Como se fosse a introdução. Obrigada. Com introdução. Ah, tá. Isso foi uma coisa que foi falado no encontro. Isso, foi falado no encontro. Ah, Maria, aí você me aperta, você me abraçar, Maria. Eu não fui no encontro. Não, desculpa aí, então. É porque alguém ia responder aqui, entendeu? Porque como é muita coisa para a cabeça da gente também, a gente fica perdida e aí, como minhas colegas já tá todo mundo aqui, aí eu já fiz logo essa pergunta aí. Ótimo, obrigada, Renata, salvou a prof aqui. Obrigada, Renata. Fabiana, pode falar. Fabi? Desculpa, professora. O meu tem o desenho do projeto e tem um resumo. A professora mandou na norma, que é para me fazer, já corrigiu, já vou mandar para ela ver se os últimos ajustes, mas tem o desenho e o resumo, depois e resumo. Uau, tem os dois? Tem os dois. Ixi, tá bom. Uhum. E assim, como que ela já tem conhecimento, também com mestrado profissional também, eu sou a primeira orientanda dela. Uhum. Mas o acadêmico, ela tem já uma carreira aqui na Unid de Paraná, né, no mestrado em Educação Matemática, ela tanto que ela está com 7 orientando, né? Eita! Uhum, eu sou a 7ª dela. É a Karma? É. Fiz doutorado com a Karma. Aqui. Ela é um amor. Eu tô muito feliz. Não manda os projetos não, gente. Precisa não. Quem dá benção em projeto é orientador, meus amores. Tá bom? A gente sabe, é só para desopilar um pouco. Vocês matam a prof aqui, olhar 20 e poucos projetos. Deixa eu olhar o da Lu, só que é da minha aluninha. Tá bom? Quem tem que dar bênção, tá? Isso mesmo, Lu, me defende aí. Quem tem que dar bênção em projeto para estar redondinho é o professor.
tá bom? Rê, você quer falar mais alguma coisa ou você só esqueceu a mãozinha levantada? Só esqueci a mão levantada. Tá bom. Tá bom, gente? Então, olha só. Como é que é o negócio aqui? Conhecer a teoria, tá? Primeiro passo. Tem que estudar. Não tem jeito, tá bom? Não tem escapatória. É estudar a tua teoria, tá bom? Ver sobre o que você está falando. Você tem que descobrir o teu universo. Você tem que conhecer esse mundo, ok? Não tem jeito. Como que eu conheço isso daqui, esse mundo que eu estou fazendo? Vá para os livros, para aquela teoria lá que você indicou no teu projeto. Vá para a teoria que o teu orientador indicou, se é que ele indicou. Se ele não indicou, é porque a tua teoria do teu projeto está suficiente, está legal, tá bom? Terceiro ponto de estudo, procurar textos, pesquisas já realizadas na tua área, ok? Vai para o Google Acadêmico, vai para o Cielo, procura aí, vai lá para a página da UEM, para qualquer outra universidade, para a USP, Unicamp, essas mais conceituadas aqui, a Unesp, vai nessas universidades, procura lá dissertações e teses sobre o seu tema, ok? E lê, anota. Não tem jeito, tá? Vida acadêmica é estudar pra caramba, tá bom? E aí, faz os teus levantamentos, faz os seus estudos, bonitinho, anota tudo. E aí, define a tua metodologia, vê aí qual que encaixa melhor, se vai ser o que está lá no seu projeto, ou dá uma ajustada. Você fazendo o levantamento das dissertações e das teses, você já vai identificar ali quem que vai identificar, qual metodologia que vai dar certo para a tua pesquisa. Entendeu? Abre uma visão tão grande, tão boa, quando você faz a leitura dessas outras teses e dissertações, que aí vai fazendo mais sentido a pesquisa, entendeu? Quando você olha esses outros textos. E aí, de mão dada com o orientador, vocês definem a metodologia, se vai manter a que está na pesquisa, ou se vocês vão ajustar, se vocês vão mudar, tá? É de mãozinha dada com o orientador, porque é ele que vai te guiar até o final. Se você bate aí de frente agora, não, eu quero usar tal metodologia, e a pessoa não quer, o orientador não quer, ele pode não te ajudar, entendeu? Ou porque não quer, ou porque não domina, ou porque acredita que não vai encaixar mesmo na tua pesquisa, e ele tem mais experiência do que você, ele já passou pelo mestrado e doutorado e está orientando, entendeu? Então, ele sabe o que vai encaixar melhor ou não, tá bom? Se o orientador é mais tranquilão, não interfere tanto na sua pesquisa, é porque ele sabe que o negócio está dando certo, a tua proposta vai dar certo do jeito que você já escreveu, entendeu? Então, tá mais tranquilo. A Lu mesmo, acredito que não está tendo muito trabalho com isso, né, Lu? O projeto dela tá bem legal desde o começo, não tenho interferido muito em relação a isso, a gente só conversou na troca aí ajustando o foco da pesquisa dela, mas a gente vai conversar um pouco mais semana que vem sobre isso, mas tá bem tranquilo, entendeu? Eu também não sou aquelas orientadoras que enchem o saco, então vai caminhar de forma mais tranquila, tá? Mas assim, sentem com o orientador para firmar esse projeto de vocês para conseguir caminhar. Fala, Lu. Eu ia até falar assim, minha orientadora não falou que era para eu fazer desse jeito aí, seguir essa técnica ou aquela, ou outra, não. A minha orientadora não falou nada, não. Porque o teu projeto está redondinho, só segue. Mas às vezes também é porque o que você falou, o orientador acha, talvez assim, bom, é essa técnica que a pessoa está usando, tá vendo que vai dar certo, não funcionar. E talvez seja aquela que a pessoa está mais inteirada, ela gosta mais de trabalhar com aquela técnica, né? Então, não adianta querer também trabalhar com outra coisa, né? Ficar forçando, né? Agora, também, esse negócio de ter pais aí é interessante, viu? Porque, olha, realmente, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Bater de frente com o orientador é só porque cria problema. Exatamente, é isso. Vamos manter a paz, a tranquilidade. E é por isso que o nome é orientador, né? Ele te orienta para isso. A minha experiência foi bem interessante no mestrado. A minha orientadora pegou na mão mesmo e eu tinha que seguir a orientação dela, eu tinha que seguir a linha dela e ponto. Então, simplesmente seguir. Ela falou, é isso você vai fazer, você vai ler esses teóricos e vai fazer essa metodologia e vai fazer isso aqui. Beleza. Segui, fiz isso aqui, vivemos em paz,
foi tranquilo, terminei minha dissertação tranquilamente. No doutorado foi totalmente inverso. O cara falou, só vai. O meu orientador, ele servia para eu colocar o nome dele no trabalho. Foi isso. Ele só vai, porque ele não dominava muito a minha área e não fazia questão. Entendeu? Então ele falou, vai. Aí eu falei, tá, mas e aí, né? Que momento que eu vou saber se está certo ou não? Eu vou escolher umas pessoas bem pesadas para colocar na sua banca. E aí lá na qualificação eles te orientam. Falei, tá bom, né? Tanto que algumas pessoas descobriram quais pessoas estariam na minha banca e falaram, Karina, você tá morta, fulano de tal tá na sua banca. Que o cara era famoso na universidade por destruir pesquisas, né? Falei, mas o orientador falou que vai ser isso, né? Então, tá bom. E aí foi para a qualificação, o cara mudou tudo o meu projeto, mudou todo o meu trabalho na qualificação, que já estava na metade, né? Ele arrancou a minha área de concentração, que eu fazia toda a minha pesquisa na UAB. Ele simplesmente tirou a UAB, então ele matou 2 capítulos do que eu já tinha escrito, jogados no lixo mesmo, zerado. E aí ele falou, você vai fazer tudo isso aqui no âmbito nacional, vai para documentos de âmbito nacional. Então, tá bom, entendeu? Aí o meu orientador tinha falado que era para seguir a banca, principalmente essa pessoa. Então, peguei toda a orientação dele, já 50% do trabalho andando, né? Então, foram 2 capítulos para o lixo, e aí fazer toda uma mudança de rota, e aí segui. E aí fiz o meu trabalho com o orientador deixando, falando, só vai. E deu certo, deu super certo também. Entendeu? Aí foi um comprometimento meu, eu só mantinha ele informado, né? Tá andando, fiz tal coisa, tal. E deu super certo, assim, eu acho que hoje eu até falo que o meu orientador foi um presente que eu ganhei, que eu consegui terminar meu doutorado com 1 ano e 3 meses antecipado. Eu não usei os 4 anos. Então, eu escrevi meu trabalho e defendi com 2 anos e 7 meses. Né? Então, deu super certo o que ele quis. Então, quando eu achei que ia me ferrar, o cara me deixar livre, foi o que deu certo. Foi o melhor para mim. Fala, Lu. Mas, Karina, nesse caso aí que você falou, pode acontecer de fazermos de seguirmos essa linha de pesquisa, assim, porque no caso aí que você exemplificou, o orientador meio que deixou mesmo você, assim, tomar as suas decisões. Tudo. Então, a princípio, doutorado para você, embora você tivesse já o mestrado, mas doutorado é uma abordagem diferente, né? Sim, é algo inédito, algo que ninguém nunca fez. Pois é, e você teve que fazer isso sozinha, se virar. Uhum. Pode acontecer, no caso aqui conosco, eu vejo que os orientadores, eles estão ali, né, ajudando mesmo, tá? Aquela coisa de acompanhar, né, o orientador, tá assim, mesmo assim, pode acontecer de chegar lá para a qualificação e ocorrer de um abençoado fazer como aconteceu. Querer mudar tudo? Então, vai caber da postura do seu orientador. Pode aparecer de tudo na qualificação, tá? Pode aparecer a pessoa querer mudar e pode ser pessoas que só querem seguir. Aí vai caber ao seu orientador deixar mudar ou não. Então o orientador pode fazer isso. Ele pode se posicionar, ele pode se posicionar. Vai ouvir tudo na qualificação, vocês vão ouvir, tanto você quanto seu orientador. Vocês vão ouvir tudo, vão anotar tudo, ok? Depois da qualificação, vocês saem, vocês vão receber o relatório de todo mundo, entendeu? Acabou a qualificação, muito obrigada, queridos, nos vemos na defesa. E aí você tem a reunião com o teu orientador para ver o que vocês vão acatar ou não. Mas aí, nesse caso, as pessoas que participaram da qualificação, da banca de qualificação, são as mesmas que vão participar da banca a defesa? Final, normalmente, defesa. Sim. Então, mas aí suponhamos que, neste caso, a pessoa, depois de tudo isso, é meio que falta de ética também não seguir, não aceitar a linha que o orientador oferece. Então, no meu caso, vou explicar o que aconteceu no meu caso, tá? Por que aconteceu isso, por que mudou tudo? Porque o meu orientador, ele não era específico da minha área,
mas ele queria orientar, ele não queria abrir mão do meu projeto. Ele ficou com medo de alguém não pegar e ele não queria que o meu projeto não fosse desenvolvido. Então, ele pagou o preço de pegar e, tipo assim, eu faço questão que isso aconteça. Independente de alguém pegar ou não, não vou correr o risco de alguém não pegar, então eu pego e vou pagar para isso acontecer, entendeu? Então, ele foi lá e me colocou no programa para o meu trabalho acontecer, mas ele não era da área. Para garantir que meu trabalho ficasse bem feito, como ele não era da minha área, ele queria garantir uma qualidade, que é o nome dele também que está acontecendo aí, certo? Sim. Então, ele pegou o cara mais azedo da instituição, que era da minha área, e colocou lá na banca. Para quê? Para justamente acontecer isso, para ele orientar. Entendeu? Então, já estava combinado comigo até que se essa pessoa alterasse, mudasse, jogasse tudo fora, tudo, era para eu seguir a orientação dessa pessoa da banca. Foi combinado. Entendeu? Então, eu sabia que naquele momento era crucial, que meu trabalho poderia seguir do jeito que estava, ou poderia mudar 100%, ou mudar um pouco. Então, mas aqui no nosso caso, que a gente está aqui, acho que ninguém, pelo que eu vi lá, todo mundo está todo mundo na casinha. Não é? Está todo mundo na régua. Sim. Aí, então, não corre esse risco de ter uma mudança tão radical como foi a minha. Entendi. Eu não corre esse risco. Eu imaginei isso, porque, assim, isso vai acontecer numa situação como de fato aconteceu com você. Mas isso aí é raro acontecer. É muito raro, né? É muito raro. Porque ele deu carta branca para essa pessoa mudar o que quisesse. Entendi. E é o orientador que escolhe os professores que vão para a banca de qualificação? Normalmente é o professor e o aluno. É? Normalmente é a gente que escolhe, entendeu? Então é tranquilo, igual ele falou, eu vou escolher essa pessoa para isso, e vamos escolher tal pessoa, e ele deixou eu escolher sozinha uma pessoa. Tanto que eu escolhi minha ex-orientadora do mestrado, da graduação, ela participou da minha banca, entendeu? Então aí nós escolhemos mais nós dois juntos, e ele escolheu sozinho essa pessoinha, que ele queria que esse cara refinasse meu trabalho. Ah, foi bom, né? Foi ótimo. Foi ótimo. É o que a gente conversou esses dias lá no grupo, tudo. Ele descobriu o que eu queria fazer. E eu não sabia, sozinha, entendeu? E ele que descobriu o que eu queria. Foi isso. Bacana, obrigada. Nada. Diga, Fabiana. Professora, da qualificação para defesa, são quanto tempo, mais ou menos? Uma média? Provavelmente vocês vão qualificar no primeiro semestre, no finalzinho desse ano ou início do ano que vem. Aí depois da qualificação, aí quais são os passos, professora? Terminar a dissertação. Só terminar a escrita? Só terminar. Então, mas para a qualificação... Normalmente vocês mandam 50% da escrita para a qualificação. Aí eles vão ver o caminho que vocês estão tomando, como é que está o negócio, e aí eles vão falar, olha, vocês podiam ajustar aqui, dar uma refinada aqui, dar uma organizada nisso, eles podem dar mais uma sugestão de metodologia, entendeu? E aí vocês dão ajustar. Se eu estou aqui certa, né? Para minha qualificação, eu tenho que estar feito já a referencial teórico sobre o corpo do trabalho e a questão da pesquisa, as questionários, por exemplo, tem que ter uma formação, eu já vou ter feito ou posso fazer depois da qualificação? Olha, isso vai depender muito do andamento do seu trabalho e do seu orientador, tá? Normalmente você vai estar com o seu primeiro capítulo pronto, a sua introdução, o seu primeiro capítulo já vai estar pronto e vai estar aí já na sua coleta de dados. Sim, entendi. Certo? Se for assim, a minha orientação, que vai servir para a Luciana e fica para vocês também, o máximo que puder deixar pronto, melhor. Entendeu? O máximo que puder deixar pronto, que você puder adiantar, é melhor. Porque a qualificação não é o momento do mal, gente. A qualificação é uma contribuição, são outros olhares além do seu orientador, entendeu?
Então, são pessoas também que pesquisam a mesma área, então eles vão ajudar a dar uma refinada no seu projeto, no seu trabalho. Não é nem projeto mais, é na sua pesquisa. Então, eles vão refinar. Então, eles vão encontrar aí lacunas que talvez você e seu orientador não viram. Entendeu? E aí vão, se colocasse isso aqui, ia melhorar, se desse uma ajustadinha aqui, vai ficar melhor, a gente pode contribuir nisso aqui, entendeu? São ideias para melhorar, para ajudar na sua pesquisa, entendeu? Professora, me falaram que a qualificação demora em torno de 4 horas. É isso, olha, eu não sei como é que é a qualificação do Profei, que eu não participei ainda de nenhuma qualificação. Mas a minha, por exemplo, no mestrado, durou, acho que 1h30, a banca falando. No doutorado, eu acredito, deve ter durado mais ou menos 4 horas, sim. A do doutorado. A do mestrado foi 1 hora e pouquinho. Tá? Depende muito da banca, depende muito do trabalho, depende disso, entendeu? Depende do orientador, acho que não, depende mais da banca mesmo e do trabalho. Quanto mais trabalho você tiver, mais coisas eles vão ter que falar, entendeu? Aí, se você chegar com uma coisinha muito pouquinha, muito cruazinha, então eles vão questionar pouco, ou então vão querer direcionar todo o seu trabalho. Por isso que eu gosto de levar o máximo possível, porque aí vai ser só refinamentos mesmo. Vanusa, quer falar? Ano passado, eu assisti 2 bancas. Acho que foi 2 bancas de qualificação, né? Uma foi do Instituto Federal de Mestrado. Eu achei muito super tranquilo. Foi como você está dizendo aí. Foi só orientações, você pode mexer aqui, você... Aí assisti também uma qualificação que foi da minha filha, né, de doutorado, né? Que linda. Né? E aí ela vai... defender agora, né, no meio do ano, que foi de doutorado, tem mais ou menos isso, umas 4 horas, mas assim, eu achei super interessante, que às vezes assim, que a gente pensa que é uma coisa, assim, mas foi super tranquilo, você pode escrever mais um capítulo sobre isso é interessante, né, e aí eles vão delineando a tua pesquisa e vão dando informações, né, acrescentando mais. Sugerindo teoria, né, sugerindo livros. Isso, eu gostei muito, porque eu falei, nossa, a gente pensa que assim, nossa, eu com medo. Mas assim, eu acho por ter assistido, né? E aí, como a outra filha está fazendo mestrado também, né? Então, sempre elas mandam para mãe, vai ter uma qualificação, bora assistir. Aí eu sempre assisto nas qualificações, né? Então eu já tenho mais uma noção. E que não é tão do mal, né? Não é do mal. Sim. Acho que eu tive uma experiência aí muito ímpar, mas foi encomendado, entendeu? Foi encomendado, foi um momento encomendado. Então, por isso que aconteceu tanto essas coisas, né? Eu pensava que era do mal, né? Não, Shirley, pode ficar tranquila. É bem tranquilo. E parabéns, Vanusa, pelas meninas. Mestrado, doutorado, agora a mamãe também estudando. Parabéns. E aí, pessoal, mais perguntas? Comentários? Tá tudo bem? Ok. Beleza. Então, olha, o próximo encontro é com o Claudemir. Me chamou? Top. É com Claudemir. Cadê que eu saí aqui da disciplina? Volta. Claudemir vai falar com vocês sobre técnicas de análise e tratamentos de dados. Então, a gente conversou aqui até essa coleta de dados, né? Aí, com Claudemir, vocês vão analisar esses dados, vão tratá-los, e vocês vão falar sobre os softwares e as inteligências artificiais. Eu acho que ele já falou um pouquinho, vocês já tiveram, né, alguma informação sobre isso no encontro presencial, né? Sobre inteligências artificiais, tudo. Então, ele vai complementar aqui na disciplina com foco na metodologia da pesquisa científica. Pode falar, Shirley. Professora, é o seguinte, a minha orientadora está passando uma situação familiar. Até então, ela sempre fazia as ressalvas no projeto, aí eu ia lá e ajustava conforme as orientações. Aí, agora, eu ajustei, estou esperando ela olhar novamente.
é assim, o que você aconselha? Eu vou escrevendo e aí quando ela conseguir, ela entra lá, ou eu fico aguardando os feedbacks? Se você tem condições de ir escrevendo, escreva. Tudo que adiantar é melhor, tá? E aí, quando ela chegar, ela vai dar uma olhada em tudo que você fez. Ah, sim. Tá Entendi, bom? professora. Vai fazendo, e quando ela puder... Eu ainda estou bastante crua, assim, na escrita, mas eu estou tentando sozinha, fazendo isso, fazendo aquilo, mas ela é uma ótima orientadora. Quando eu mando mensagem, ela sempre responde, sabe? Mas eu não estou querendo, assim, perturbar muito, porque eu sei que a situação é delicada, né? Uhum. Mas eu tô indo, professora. Foi bom você me falar da qualificação, porque eu literalmente pensava que a qualificação era um trem que te levava para frente ou te fazia começar de novo. Não, não, vai ser tranquilo. Fiquem tranquilas que vai ser bom. Vai ser um momento bom. Obrigada. Tá? A gente fica ansioso, né? Porque está sendo avaliado ali, está sendo comentado o que a gente está fazendo, mas é algo para contribuir com a pesquisa. Tá? É só para contribuir, para você terminar um trabalho bom, bem avaliado. Ótimo, obrigada. Tá? Alice comentou que a prof vai olhar, né, essa semana. Que bom, olha aí, já vai aparecer. Eu vou colocar a lista de presença aqui, tá? Para vocês assinarem o formuláriozinho aqui, no chatzinho. Professora, eu me perdi aqui. Você vai enviar esses slides lá no grupo, né? Esses slides eu posso... Não, esses slides eu não sei se eu consigo enviar. Ah, consigo enviar o link. Mas eu vou deixar também fixo lá na plataforma, igual a da aula passada, tá? Tá, ok, obrigada. Eu coloco a gravação da aula e o link dos slides lá, mas eu posso enviar no grupo também. Daqui a pouquinho eu já envio o link dele. Ok? Mais nada, amores? Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Ruim que não abriu aqui o formulário. Não abriu? Deixa eu mandar lá no grupo do WhatsApp. Peraí. Vou mandar lá. Ver se abre lá. Não, mas a internet tá muito ruim. Consegui entrar. Entrou? Ó, mandei lá no grupo também, do prefeito 25. Mas nem foi. Professora. Oi, pode falar. O portal que a senhora fala é o SIGA ou é o Profei? Profei. O Profei que a senhora vai disponibilizar o material? Porque isso, é no Profei que eu mando. estava disponibilizando no SIGA. Ixi, no SIGA eu vou tentar. Mas o material eu vou então mandar agora também no grupo, tá? Tá bom então. Obrigada. Ó, mandei o link agora também do material agora lá no grupo, tá? Aí amanhã eu coloco no Profei e vou tentar colocar essas coisas no SIGA. Porque ele é um link, ele não é um arquivo, né, desse PowerPoint. Aí eu não sei como é que coloca isso no SIGA, vou aprender ainda amanhã isso. Beleza? Então tá, lista de presença lá no grupo, não deixem de assinar. O material já está no grupo também, aproveitem, estudem sobre ele, se tiver alguma coisa interessante lá para vocês. E tchau, beijo, até mês que vem, se cuidem. E daqui a uns dias vocês têm aula com o Claudemir, tá? Boa noite, professora, obrigada. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, gente. Bom trabalho, boa pesquisa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, até a próxima.